Como a inteligência artificial pode impactar o setor cultural, artístico e a economia criativa? Os sistemas de inteligência artificial estão adequados às regras de direitos autorais, de propriedade intelectual e de remuneração justa para criadores, artistas e autores? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com um professor de direito, advogado especialista em direitos autorais, Vitor Drummond. Ele é o presidente da Associação Interartes Brasil. Senhor Vitor, muito obrigado pela sua participação em nosso programa, obrigado pela sua presença de forma remota, digital, nessa entrevista do Cidadania. Eu que agradeço, Marcelo. É uma alegria estar aqui. Eu já vim algumas vezes no programa, desde muito tempo atrás, e é um programa fantástico. Espero poder colaborar e dizer coisas interessantes para o público. Tomara. Não tenho dúvidas de que teremos um assunto bem interessante aqui. A gente vai falar de inteligência artificial, a gente está falando de criatividade, de arte, de cultura, e isso são assuntos que permeiam toda a sociedade e movimentam todos os corações e mentes aí pelo nosso país. Agora, falando sobre esses impactos, da inteligência artificial dentro do meio artístico, dentro do meio cultural, a gente tem algumas nuances diferentes. Primeiro, sobre esse aspecto dos direitos autorais, que é o foco da nossa conversa, eu queria que você falasse dos impactos que já são observados do uso dos sistemas de inteligência artificial em relação a essas questões de direitos autorais, de propriedade intelectual. Impactos positivos e impactos negativos, se tivermos os dois. Vamos lá. Vamos começar pelo positivo, né? Bora. Eu acho que pelo positivo, as ferramentas de inteligência artificial, e veja bem, eu estou usando de cara a palavra, a expressão ferramenta, elas trazem mais possibilidades criativas para aquelas pessoas que já têm na sua percepção de mundo, na sua visão de mundo, sua colocação, a hipótese de criar no âmbito das artes e da cultura e também das ciências, né? Como a gente chama o universo dos direitos autorais. Então, veja, se você tem mais ferramentas que permitem mais inovações e que as criações sejam mais amplas, sejam diferentes e possam impactar mais pessoas, isso é altamente positivo. A gente não pode achar que o desenvolvimento da imprensa no século XV é algo que é ruim para a literatura, por exemplo, ou para as obras musicais, com a possibilidade de difusão de partituras. Claro que isso é altamente positivo. Por acaso eu uso esse exemplo porque a imprensa é o fundamento tecnológico da discussão depois legislativa de 200 anos, mas que naquele momento trazia os privilégios reais como uma necessidade de resposta àquele desenvolvimento tecnológico. Então, de positivo, o surgimento de muitas ferramentas. No caso dos direitos autorais e do impacto, digamos, artístico, científico e cultural, a gente tem um elemento importante que a gente precisa observar, que eu acho que baseado em uma dualidade, digamos assim. Primeiro, a inteligência artificial, como conceito, ela surge no final da década de 50. Ela é nomeada assim na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, em 1957. E o elemento que eu acho primordial, que nos traz preocupação, que nos atropelou em algum sentido nos últimos 2 anos, foi o fato de que as ferramentas passaram a possibilitar algo que antes era inimaginável para o grande público, que é o processo criativo ser auxiliado por ferramentas tecnológicas de forma tão cortante. Então, hoje, é possível que ferramentas produzam obras de audiovisual, produzam e imitem vozes de pessoas, imagens, componham ou permitam a composição de obras musicais, permitam a criação ou o resultado criativo de textos. Repara, eu estou promiscuamente utilizando a palavra criação e produzir, porque eu tenho uma enorme dificuldade em dizer que o resultado de uma produção decorrente de ferramentas de inteligência artificial é criação. Exatamente, porque enquanto a gente pensava que a inteligência artificial poderia facilitar a nossa vida para a gente não ir mais para a fila do banco, para a gente chamar um transporte ou para a gente conseguir coisas práticas, isso não nos incomodou. Quando ela passa a possibilitar que o processo criativo, que é algo exclusivamente humano, seja ocupado por essas tecnologias, isso passa a nos chamar a atenção. E quando eu digo nos passa,
nos passa a todos nós que estamos envolvidos com o setor cultural e artístico, e criativo, e científico também, mas também com o público, né? Com o público que hoje a gente vai chamar de público consumidor, que é muito reducionista você pensar que alguém que gosta de obras de artes plásticas ou literatura é um consumidor. Antes de tudo, ele é um apreciador, ele é um leitor, né? Mas vamos pensar nesse conceito contemporâneo de consumo. Então, isso também impacta essa figura do consumidor, que somos nós também, porque nós podemos ser enganados, ludibriados, ofendidos em decorrência de produções que decorrem do uso inapropriado e descontrolado de ferramentas de inteligência artificial. Eu partiria desse ponto de vista, que é um ponto de vista muito menos jurídico do que ético, porque a discussão é para onde queremos ir com as escolhas que nós vamos fazer na sociedade em relação ao uso das ferramentas de inteligência artificial. E no aspecto jurídico, mais especificamente com relação às questões de direitos autorais. Esse ponto tem recebido bastante atenção, inclusive dos tomadores de decisão do poder público, né? Enquanto nós estamos gravando essa entrevista, hoje nós estamos gravando, e em paralelo está acontecendo no Rio de Janeiro o G20, que é o encontro, né, a cúpula dos líderes, né, dos presidentes das 20 maiores economias do mundo. E no começo do mês, também em paralelo a esse encontro, houve uma reunião em Salvador, da qual participou a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e os ministros da Cultura desses países que fazem parte do G20. E a questão dos direitos autorais, da remuneração justa a criadores, artistas e autores, foi um dos pontos centrais do documento gerado por esse encontro, que será encaminhado aos presidentes que participam do G20 para incorporar as recomendações finais desse encontro. O que está acontecendo em termos de direitos autorais? Os sistemas de inteligência artificial, eles estão violando esses direitos, estão impedindo o pagamento ou não pagando pelo uso das criações artísticas, sejam elas utilizadoras ou não, em parte, da inteligência artificial? Excelente, Marcelo. Isso é o ponto-chave da nossa discussão. Eu escrevi um artigo há uns 2 meses atrás, que saiu publicado no Le Monde Diplomatique, em que eu estava provocando a leitura sobre o seguinte: o que as Big Techs, ou as empresas absolutamente mais valiosas do mundo hoje, propõem ao tentar ignorar a existência de todo o conhecimento prévio e o sistema de direitos autorais existente até hoje, dizendo que tudo que já existe pode fazer parte dos grandes bancos de dados, da mineração de dados, e, portanto, pode compor elemento para gerar novas produções criativas, é um pacto anticivilizacional. O que eu estou querendo dizer? A gente ficou discutindo na nossa sociedade, desde o século XV, se deveria haver o pagamento e o respeito a direitos para os autores, para os criadores, e essa discussão começou com a literatura, com a música, e hoje abarca uma série de outras atividades. Isso é uma discussão de 500 anos. Ela é uma discussão centenária. Ela é uma discussão de um sistema que se chama direitos autorais e que muitas vezes acaba não protegendo aquele que dá nome ao sistema, ou direito de autor, né? Então, às vezes, o autor, o criador, é quem é menos protegido num sistema que foi industrializado desde o seu início. Muito bem, essa é uma questão filosófica. O que significa isso? Significa que quando a gente chega ao momento atual em que as ferramentas de inteligência artificial podem receber todo o conhecimento prévio para gerar novos resultados, deve haver uma responsabilidade quanto a isso. Por quê? Porque o sistema, de 500 anos para cá, ele não tem 500 anos, mas os seus primórdios começam com os privilégios reais no século XVI, no século XV. Desde então, ele pretende organizar um mínimo em todos os ordenamentos jurídicos, que vamos apontar quem são os autores das criações, vamos garantir a integridade das obras, vamos garantir que não haja violação desses direitos que vinculam os autores às suas criações.
Nisso, nos direitos autorais, a gente chama de direitos morais de autor. Não é um bom nome, mas é como as leis determinam. Por outro lado, o criador deve ser remunerado com o resultado do seu processo criativo. O escritor com que escreve, o músico com que compõe e toca, o artista plástico com a obra que ele produz em tela ou não. E cada vez mais complexo esse emaranhado de criações. E esses criadores precisam ser remunerados. Muito bem, o sistema vem se mostrando frágil. E ele joga luz numa palavrinha que eu tenho insistido nos últimos 2 anos, desde que eu comecei a me deparar com a discussão de inteligência artificial, que é vulnerabilidade. Os criadores no Brasil e em vários outros países estão em estado constante de vulnerabilidade. E, Marcelo, sabe o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é a pergunta que eu ia fazer. Sim. Vulnerabilidade vem da palavra latina vulnus. Vulnus é aquele que tem a possibilidade de ser ferido. A condição de vulnerabilidade é aquela que coloca uma pessoa na condição de ser ferido. O criador está sempre numa condição de ser ferido. Eu tenho desenvolvido uma tese que, na verdade, o criador, o autor, aquele que, sobretudo no ambiente das artes, ele está sempre nessa condição que é muito mais do que uma mera hipossuficiência, uma inferioridade negocial. É uma impossibilidade de participar de um sistema que, paradoxalmente, dá nome, ou usa o seu nome para dizer que está protegendo esse sujeito, né? Então, isso chega às raias de ser revoltante. Então, a gente discutir direitos autorais não é impedir que as pessoas criem, não é impedir o acesso à cultura, não é impedir liberdade de expressão, não é nada disso. É entender que tudo isso é possível desde que não se coloque numa absoluta vulnerabilidade os criadores. Agora, tramita, falando nessa questão nos aspectos legais, inclusive dos direitos autorais, tramita no Senado também, enquanto gravamos aqui essa entrevista, a tramitação está em curso no Senado Federal de um projeto de lei, o projeto 2338 de 2023, que é de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e trata justamente o projeto de lei, ele tem uma síntese, né, do que fala, dispõe sobre o uso da inteligência artificial. Agora, é um projeto de lei bastante amplo no sentido do uso da inteligência artificial e uma das lutas da Interartes Brasil, uma das lutas, né, do senhor junto com a classe artística, os associados da Interartes em busca do reconhecimento dos direitos autorais, é que exista nesse projeto de lei um capítulo específico sobre a questão dos direitos autorais. Na sua leitura, como é que está o projeto de lei hoje? O que temos em termos de proteção dos direitos autorais previstos no projeto de lei que está em curso aqui no Senado Federal? Obrigado, Marcelo, porque essa é uma pergunta que permite a gente falar também, não só do ponto de vista filosófico e como professor ou advogado, mas como um dirigente, um representante de parte do setor que é hoje amplamente defendido por um monte de outras categorias e instituições. Então, na semana passada, por exemplo, portanto, a gente está falando aí, primeira semana de novembro de 2024, a gente apresentou uma carta para o senador Eduardo Gomes e também para os senadores, assinada por 35 instituições do audiovisual, da música, do jornalismo, da produção cultural de um modo geral, falando e colocando o nosso ponto de vista de que o capítulo sobre direitos autorais precisa estar na lei, nesse projeto de lei 2338, de autoria, como você disse, do presidente Rodrigo Pacheco. Veja, o processo legislativo já passou por uma comissão específica, já passou por muitas audiências públicas, com muito debate, e houve muito debate, não só do nosso lado, que defendemos a proteção dos direitos autorais, mas também daqueles que não necessariamente acham que os direitos autorais deveriam estar presentes nesse projeto. Para que o público saiba, não é um projeto sobre direitos autorais e inteligência artificial, é um projeto bastante amplo, que tem um pequeno capítulo, começa ali no artigo 60, tratando sobre direitos autorais. Mas veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é: o projeto está claramente maduro. Quem disser publicamente que o projeto não está maduro, está querendo ganhar tempo para convencer senadores ou buscar um caldo de cultura político para inserir outras composições. O projeto está absolutamente maduro, ele realmente foi fruto de um imenso debate.
muita participação das Big Techs, muita participação do sistema financeiro. Então, não há que se falar em esperar um pouco de mais de maturidade. Por que eu digo isso? Porque isso é um argumento muito constante no Congresso, né? Muito presente. Algum setor que quer ganhar um tempo para conseguir mais votos aqui e ali, ou fazer justificativas sociais, disfarçadas de lobby, ou o contrário, ficam querendo ganhar tempo. Então, não é verdade. O projeto está absolutamente maduro. E vamos entender, ele está maduro não é só porque houve um debate público, é porque há uma farta compreensão na sociedade de que é o momento dessa regulação. Estima-se, e daqui a pouco a gente vai ter, daqui a alguns dias, a publicação de um estudo da CISAC, que é uma importante federação que trabalha com direitos autorais, sobretudo com o setor musical, estima-se que a redução dos recebimentos em direitos autorais, ou seja, para todo o setor que envolve criadores, compositores, músicos e várias outras participantes também da indústria, que haverá uma redução de 30% a 40% de tudo que se refere a direitos autorais. Por outro lado, um ordenamento regulado e com regras claras e inequívocas pode aumentar, potencializar em até 50% os direitos para os criadores. Então, a gente está falando de uma diferença bastante significativa. Mas só que não é só o dinheiro que está em causa. Tem muito mais coisa que está aqui em causa. Por exemplo, eu já disse um pouquinho mais cedo que há um grupo de direitos chamados direitos morais. Veja, um dos direitos morais é aquele de ter um nome vinculado à obra. Ele é o chamado de direito de paternidade, de ser considerado o pai da obra, que obviamente é um conceito do século XIX e hoje não seria discutido dessa forma, mas o sistema de direitos autorais também é patriarcal, como vários outros, né? Então ele chama de direito de paternidade, o que não deixa de ser curioso. Mas o fato é que esse direito, por exemplo, ele vincula o criador com a sua obra. E quando você tem uma alimentação e uma mineração sem que haja a indicação precisa de quem são os autores, de qual é o momento em que isso foi criado, produzido e exibido na sociedade, você tem uma ausência de integridade sobre o que é trazido para a alimentação desses bancos de dados que geram as ferramentas. Ou seja, se você pega lá eu vou pegar um que vem sendo nomeado como um grande vilão, que é o ChatGPT. Se você pega o GPT e coloca algumas perguntas e informações ali nele, ele vai trazer algumas referências, mas outras ele não vai trazer com muita clareza, ele vai criar de acordo com vieses, ele vai trazer uma alimentação que não vai ser fidedigna, como aquela que um pesquisador, que um ser humano estará trazendo ao analisar um texto, pelo menos em teoria. E no mais, não é uma mera intermediação que um criador faz. Ele faz uma leitura e, a partir daí, o uso do que está no mundo para, digamos, reusar, né? Recriar em cima disso. Imagina no meio acadêmico, Marcelo, o ChatGPT ele pode ser uma arma usada de forma absolutamente irresponsável. Eu sou um professor universitário, eu oriento alunos em mestrado, doutorado, graduação e etc. Ora, existe uma tendência no meio acadêmico, no direito, em outras áreas das humanidades, por exemplo, de muita preguiça, muitas vezes, sabe? De leitura, de escrita. É um impacto geracional importante. Se você terceiriza a pesquisa para uma ferramenta, o caminho deixa de ser trilhado. O pesquisador é pior. O estudante é pior, sabe? Lembrando da máxima, da frase poética do Antônio Machado, caminante não há caminho, se hace caminho al andar. Isso é nas artes, isso é na vida, isso é na ciência. Se você não vai colocando um tijolinho em cima do outro, você não chega lá em cima. A ciência se faz assim. A arte também se faz assim. Então, essas ferramentas precisam ter uma absoluta e precisa indicação das fontes que as alimentam. E foi isso que as Big Techs ficaram defendendo como algo impossível, que não há controle efetivo para se apontar a origem, etc. Ora, se não há controle, não pode haver essa alimentação. Esse é o ponto. É um ponto interessante da conversa, porque o projeto de lei que
né, dispõe sobre o uso da inteligência artificial, dentro dos seus princípios gerais, tem a questão da transparência, o direito de acesso do usuário, da pessoa impactada pela inteligência artificial, para entender como aquele sistema chegou a determinada decisão, como as informações chegaram, como as decisões do sistema de inteligência artificial foram tomadas, a questão do viés, se existe alguma questão de viés também discriminatório pelos sistemas que estão sendo criados, mas tudo isso são algoritmos, são códigos de programação que são inacessíveis à maior parte da população, e daí vem uma lei buscando regular. Quer dizer, é possível regular por lei um sistema que funciona por algoritmo, que funciona por comandos que são absolutamente desconhecidos das pessoas? Sensacional a sua pergunta, porque ela é a síntese do problema. Vou trazer uma alegoria. Existe um autor tcheco chamado Karel Čapek, e eu venho citando sempre ele. Ele escreveu uma obra chamada Robôs Universais de Horum, em 1920, década de 20. Ele é contemporâneo e conterrâneo do Kafka, mas o Kafka escreveu em alemão, talvez por isso o Karel Čapek também não seja tão conhecido. Ele inventou uma palavra. Ele usou uma palavra, na verdade, e inventou o significado dela, que é robota. Robota era uma expressão que se utilizava em tcheco para se falar da servidão, do trabalho escravo ou assemelhado no medievo, na Idade Média, na região ali da República Tcheca. Então, o robô é aquele que a gente tinha medo, só que o robô humanizado, o robô que era o ciborgue, aquele que poderia nos fazer mal com um corpo de homem atirando contra nós. Isso está no nosso ideário, uma espécie de inconsciente coletivo. O medo não pode ser desse robô. O medo é do programador do algoritmo, é daquele que está livre para estabelecer o viés, fingindo que não é um viés. É para aquele que é uma figura etérea, como o mercado, não é? Como o Estado. Então, o mercado, o Estado, são tudo e nada, né? Ao mesmo tempo. O programador de algoritmo, o algoritmo, né? É nada. E, ao mesmo tempo, é quem pode nos dominar, nos trazer os vieses, alimentar com o que a gente não quer, nos fazer seguir caminhos que nós vamos trilhando, muitas vezes, sem sequer a gente saber. É muito difícil você regular isso. É muito difícil, sobretudo com um projeto de lei que ele precisa ter, e eu te trago aqui um exemplo, só como um rol de definições, salvo engano, 28 ou 27 incisos que definem interface de programação de aplicação, sistema de inteligência artificial, ciclo de vida. Ou seja, se uma lei precisa definir 27 conceitos tão complexos e tão amplos para que ela possa vir a legislar, nós estamos diante de algo de enorme complexidade. A discussão nossa me parece, antes de tudo, ética. A gente precisa reeducar a nossa sociedade antes que não seja mais possível. A gente pensava que o nosso grande problema era a falta de acesso ao conhecimento e aos dados. Hoje a gente vê a quantidade de fake news, de equívocos, de interpretações equivocadas, tendo todos os dados e informações possíveis. Não se transforma dado em informação, em sabedoria, em conhecimento, sem o salto do humano. E, portanto, isso que é muito filosófico e muito complexo, é muito difícil de ser colocado em termos numa lei que precisa ser pragmática, entende? Então, o que eu vejo? A lei faz o possível para que isso aconteça. Do ponto de vista dos direitos autorais, prevê algumas circunstâncias, quando, por exemplo, no seu artigo 62, diz que o titular de direitos poderá proibir a utilização de conteúdos de sua titularidade no desenvolvimento de sistemas de IA, nas hipóteses não contempladas por um outro artigo que prevê as exceções, que prevê aquelas vinculadas ao ensino e etc. Então, eu acho que nós precisamos ser honestos e trazer a integridade da criação para o debate. Se a pessoa quiser se emocionar com uma música que foi toda construída de acordo com ferramentas de inteligência artificial, não quer dizer que a música será ruim, mas quer dizer que talvez eu não me interesse. Eu escutei já a versão da 10ª Sinfonia de Beethoven, que foi uma brincadeira, mas que eles fizeram lá uns anos atrás, para recriar como se fosse Beethoven. Eu entendo como curioso. Eu gostei de escutar, mas não é o que eu quero escutar. Eu não preciso da 10ª de Beethoven.
Eu me contento com a nona. Eu me contento com o que o humano traz. Eu me contento com a emoção que passa pelo inconsciente do artista até a minha percepção de uma obra que eu não sei por que eu gosto. Então, eu acho que aí a gente precisa revalorizar para que a gente não perca esse salto. É importante ter o digital, é importante, eu não estou sendo jurássico nisso. Eu gosto de ver muitas artes digitais, muito interessantes. É uma tecnologia muito nova, né? Então, toda essa discussão, incluindo a parte de legislação, incluindo a parte de criação do ponto de vista artístico, com o uso de ferramentas, ou a participação exclusiva do artista, enfim, são muitas nuances, é um novo universo que se desdobra e, é claro, né, vai ser necessário ainda muitas discussões sobre isso. Quanto ao projeto de lei, a gente aguarda a tramitação e, na medida em que essa legislação entre no nosso ordenamento jurídico, vamos voltar a essa discussão aqui. Eu espero poder contar mais outras vezes com a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo, pelas reflexões e por essa boa conversa. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. Cidadania é existir em conjunto, né? Estar com. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, no outro e no coletivo nesse sentido. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.